Tudo que existe no universo tem uma idade, sejam pessoas, animais, estrelas, árvores, etc. Desde o seu nascimento ou criação, cada coisa passa a ter o seu tempo de existência contado, e normalmente tudo tem um limite, podendo morrer, se decompor ou desaparecer quando chegar ao máximo. Porém, algumas delas se destacam por serem as que mais duraram em seus respectivos grupos. Então hoje, você vai conhecer as coisas ou seres mais antigos de seus tipos. Então assista até o final para saber mais. As árvores são seres vivos que têm uma grande quantidade de espécies, porém todas elas são conhecidas por viverem muito, bem mais que um humano. Porém, se formos falar sobre a mais velha de todas, podemos citar duas. Primeiro temos Matusalém, nome dado a um pinheiro bristlecone localizado nas montanhas dos Estados Unidos, e é a árvore individual mais velha, ou seja, que se originou de uma semente e é geneticamente única. E este exemplar nasceu por volta de 2832 a.C. Portanto, em 2024, ela fará 4.854 anos. Porém, na Suécia existe uma árvore chamada Velha Tico, da espécie abeto norueguês, que é uma árvore clonal. Então, esta estrutura que está em pé atualmente é um clone da original, cujo primeiro tronco morreu faz muito tempo. Mas as raízes continuaram vivas e produziram outro tronco com DNA igual. E ao todo, esta planta tem mais de 9.500 anos, tendo nascido aproximadamente em 7.500 e poucos antes de Cristo. Existem muitos animais que vivem bastante, como várias espécies de tartarugas, que podem passar dos 100 anos, os tubarões da Groenlândia, que vivem em média entre 200 e 400 anos, e muitos outros. Porém, o bicho mais velho já encontrado com idade confirmada era um molusco fêmea da espécie Quahog, que recebeu o nome de Ming, encontrada no mar da Islândia e recolhida para pesquisas. Só que após estudos avançados, descobriram que este animal tinha cerca de 507 anos de idade. Sendo assim, ela teria nascido no fim dos anos 1400, até a sua morte acidental em 2006. Porém, estudos mostram que algumas espécies de esponjas do mar, que sim, são animais e não plantas, podem viver mais de 10.000 anos, mas isso é ainda um pouco incerto. Dizer qual é a cidade mais antiga do mundo não é tão fácil assim, pois muitas delas que estão de pé até hoje existem há muito tempo. Porém, com muitos estudos e evidências arqueológicas, pesquisadores dizem que este título pertence à cidade de Jericó, no território palestino da Cisjordânia, muito famosa pelo episódio bíblico em que foi atacada pelos hebreus e teve suas grandes muralhas derrubadas. Mas ela não chegou ao fim definitivo com essa destruição, pois foi reconstruída e destruída várias outras vezes, inclusive antes disso. Mas existe até os dias de hoje, com mais de 20.000 habitantes, e que foi fundada aproximadamente em 9.000 a.C., há cerca de 11.000 anos atrás. Hoje em dia, existem várias empresas famosas e importantes ao redor do mundo, e várias dessas que são muito conhecidas são também muito antigas, como a Coca-Cola, uma das maiores vendedoras de bebidas do mundo, fundada em 1886, tendo quase 140 anos de idade. Ou então a Faber-Castell, grande empresa alemã produtora de materiais escolares e de escritório, que foi fundada em 1761, com mais de 260 anos. Porém, nenhuma delas se compara a uma empresa construtora japonesa chamada Kango Gumi, especializada na construção de templos, e que ficou ativa de forma independente por bastante tempo e existe até hoje, e embora em 2006 tenha sido adquirida por outra empresa. Só que o mais incrível está na sua data de fundação, 578 depois de Cristo, ou seja, ela está nativa há mais de 1.400 anos. E por fim, o ser humano mais velho que já existiu foi Matusalém, citado no livro bíblico de Gênesis e que durou até os 969 anos de idade, que era inclusive avô de Noé, mas não sabemos muito sobre ele. Mas já nos tempos modernos, com fotos e registros oficiais, a mais velha foi Jeanne Calment,
uma mulher francesa que viveu de 1875 até 1997. Tudo isso morando na mesma cidade, Arles. E ela tinha uma vida bastante ativa e independente. Ela também nasceu em uma família rica, dirigiu até os 100 anos de idade, conseguia andar sozinha até os 115, fumou diariamente dos 21 anos até os 117 e morreu aos 122 anos de idade, sendo a mais velha já registrada. E é com essa informação que terminamos o vídeo. Deus te abençoe e tchau!